Graça e paz, igreja! O nosso culto já vai começar, mas nós temos alguns avisos para dar para vocês. Você já segue a gente nas nossas redes sociais? Se não, vai lá no nosso Instagram, @AnglicanaEmanuel. Aproveita e posta uma foto e marca a gente. Ontem foi dia do nosso culto Arca. E se você conhece alguém que tem a partir de 14 anos e não veio ontem, não tem problema, porque amanhã é dia de célula e a gente vai estar falando sobre o que foi abordado no Arca. Inclusive, temos outras células em Olinda para todas as idades. Então, se você tem interesse em participar, procure um voluntário que ele vai te destinar para a célula mais próxima à sua casa. Tá chegando os Jovens de Honra. Vai acontecer nos dias 15 e 16 de setembro para as mulheres de 15 a 30 anos. E se você tem alguma dúvida de como é e de como foi a experiência de alguém que já foi, você pode falar comigo ou com o Luísa que a gente pode contar um pouquinho. O culto é um momento de adoração ao Senhor, mas ele é tão bom que ainda assim fala com a gente. Então, para você poder aproveitar esse momento, silencie o seu celular, não converse com ninguém e se conecte com o Espírito Santo. Sábado, dia 16 de setembro, às 3 horas, vamos ter o nosso Feminina e Homens de Valor no parque. É isso, gente. Por hoje é só. Bom culto, Deus abençoe vocês. Legal. Quero convidar os nossos kids aqui para podermos orar as nossas crianças. O Senhor disse a Noé: construa um barco grande, muito grande, será a sua salvação. O Senhor disse a Noé: construa um barco grande, muito grande, será a sua salvação. Uma arca de madeira para salvar você e sua família inteira. Quando a chuva começar, esse barco grandão irá flutuar. Glória a Deus. Deixa eu apresentar aqui a nossa irmã, querida Simone, né, que é a líder aqui dos Kids. E eu vou pedir para ela fazer a oração, mas antes que ela explicasse aqui o objetivo dos Kids para nós. Amém, igreja, paz do Senhor. O Ministério Kids aqui da nossa igreja, ela é de 3 até 8 anos e tem os juniores que é de 9 até 13 anos. Aqui na sala ali do Kids, que não é salinha, nós ministramos a palavra do Senhor para essas crianças, porque a gente crê que daqui vão sair excelentes pastores, ministros da palavra. A gente ora por cada um aqui. Amém? Vamos orar pelos nossos Kids. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a gente te entrega, Senhor, essas crianças, Senhor, que são tuas, Senhor. Que tu ministre hoje, Senhor, o coração de cada um a tua palavra, Senhor. Que eles aprendam, Senhor, e saiam falando do teu amor. E tudo que eles aprenderem aqui, Senhor, para a família, para os jovens na escola, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, Senhor. Eu também oro, Senhor, pelos líderes, que tu derrame cada vez mais, Senhor, sabedoria, Senhor, vindas do céu na vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Uma arca de madeira para salvar você e sua família inteira. Quando a chuva começar, esse barco grandão irá flutuar. Glória a Deus. Alguns dizem que quando uma pessoa se converte, o último a se converter dessa pessoa é o seu bolso, né? Mas aqui não. Aqui nós servimos ao Senhor e louvamos a Ele de todo o nosso coração. Lá em Provérbios 3, 9, a palavra do Senhor diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós cremos na sua palavra, sabemos que Deus cuida de nós em todos os momentos. Ele não deixa de cuidar de um filho e de uma filha sua. Portanto, o que vamos fazer agora em obediência à palavra de Deus, mas acima de tudo, em gratidão a Ele. Então eu te convido, você que também vai assistir aí no YouTube depois, que faça parte disso, né? Venha não por uma obrigação, mas venha com alegria, venha com um coração de gratidão,
Você vai encontrar aí os envelopes que estão na mesa. Dentro desse envelope também tem um QR Code, para quem gosta já é mais sofisticado, quer fazer o Pix. E vai aparecer aqui também na tela. Mas faça com gratidão, agradecendo ao Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de você em todos os minutos, os momentos da nossa vida. Vamos trazer ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Fiquemos de pé. Vamos estender nossas mãos, dizer as palavras bíblicas do ofertório. Pois tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Recebe, Senhor, com gratidão, com alegria. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Graça e paz. Amém. Alegria, nós estamos mais uma vez aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Não é o dia do Senhor. E hoje nós estamos, a minha família, tem alguns membros da minha família que estão aqui, não todos, mas alguns deles. E hoje nós estamos de uma maneira especial celebrando a vida, mais um ano de vida da nossa mãe, que ela está em algum lugar que eu não estou enxergando. Está ali, né? Está ali atrás. E eu soube que tinha um pregador aí que era mais ou menos assim. Então, eu não tenho muita certeza se ele é bom, se não é. Então, eu resolvi arriscar e chamá-lo para ministrar a palavra hoje. Não, estou brincando. Para quem não conhece, eu queria chamar o pastor Luciano Nascimento, porventura meu irmão também. Hoje é um nepotismo aqui, né? É tudo em casa. E aí, por ser esse momento, e porque Deus, eu já tinha sentido no coração muito tempo de chamá-lo para ministrar. Ele é prata dessa casa, nasceu de novo nesse lugar. Ele vai contar um pouquinho disso, certamente. E é com alegria, Luke, a gente te recebe aqui, tá? Fica à vontade. Graça e paz. Amém. Que alegria. Privilégio demais de estar aqui, voltando para esse lugar, como Vera falou, tantas histórias aqui. Aqui eu dei os meus primeiros passos na fé, tocando bateria, estava ali olhando, muita saudade. Aqui eu me casei, noivei, casei, aqui os meus filhos foram batizados. Então, de fato, é uma comunidade que me traz muitas boas lembranças. Quando a gente estava entrando ali, atravessando os portões, Daiane disse assim: eu acho que eu vou chorar. E de fato, né? A gente fica de fato emocionado. E como Vera falou, hoje é um dia especial, celebrando o aniversário de mamãe. E aí Vera aproveitou
e me chamou, e eu vim com muita alegria. E quando ela me chamou, eu perguntei, o tema é livre? Aí ela disse, é. E aí quando eu me alegrei, ela disse, mas nem tanto. E aí ela me disse, mas, porque eu sei que vocês estão vivendo uma série de mensagens que começou aqui semana passada, não é isso? Baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando Jesus ele conta 3 parábolas em sequência, que estão todas elas alinhadas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e talvez a mais conhecida de todas, a parábola do filho pródigo. E semana passada a Vera ministrou na parábola da ovelha perdida, e hoje eu quero investir um tempo aqui com vocês, dentro dessa ideia, dessa série chamada Achados e Perdidos, um pouco sobre a parábola, a segunda parábola que Jesus conta nessa sequência, que é a parábola da dracma perdida. E eu quero que você abra a sua Bíblia e, se possível, deixe-a aberta. Amém. Obrigado, Taigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler 3 versículos. E, se possível, deixe a sua Bíblia aberta, para que a gente possa, como os cristãos lá da igreja de Berea, conferir tudo o que está sendo dito aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 8, 9 e 10. Que diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor, obrigado pela Tua palavra ministrada no nosso meio. Que o Teu Espírito continue falando aos nossos corações. Que eu verdadeiramente desapareça, para que a Tua glória apareça nesse lugar. Que eu seja um simples instrumento do Senhor. E que Tu possas, Pai, ao final desse tempo, gerar no nosso meio edificação. Mas que, acima de tudo, o Seu nome seja exaltado. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em Teu nome. Amém e amém. É interessante que essa parábola ela se passa em um contexto doméstico. A primeira parábola, Jesus está falando de uma ovelha que se perdeu e está falando de um pastor que deixa o seu redil e sai ao encontro dessa ovelha. É um contexto onde o pastor precisa ir para um ambiente externo procurar a sua ovelha. A segunda parábola que Jesus propõe é uma parábola que a gente vai trabalhar dentro de um contexto de casa, é um contexto domiciliar. E dentro dessa perspectiva, a gente então vai tentar aqui compreender talvez algumas perdas que estejam acontecendo, algumas perdas que talvez hoje encontrem o teu lar, algumas perdas que talvez encontrem a tua casa, situações que você pode de repente se identificar, e à luz das Escrituras nós vamos tentar aqui trazer o que Jesus queria nos ensinar com isso, para que as perdas do nosso lar, ou dos nossos lares, elas sejam restauradas em nome de Jesus. E eu quero ser breve, mas quero trazer aqui pelo menos 3 lições importantes que essa parábola nos ensina sobre essa necessidade de acharmos, ou como acharmos, as perdas nos nossos lares. Se você ler comigo o verso 8, a primeira parte do verso, o texto diz assim: Jesus disse: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? A primeira coisa que eu aprendo, a primeira lição que esse texto me traz, é que eu preciso, quando uma dificuldade chegar na minha casa, quando uma perda encontrar o meu lar, quando o dia mau chegar, e eu quero dizer a você que ele vai chegar,
Se você ainda não experimentou, não quero causar aqui nenhum desânimo, porque faz parte, ele vai chegar, faz parte da caminhada. Jesus não prometeu dias fáceis, ele prometeu presença eterna. Então a dificuldade ela vai chegar, porque ela chega na vida do cristão a nível de aperfeiçoamento, de maturidade. Quando a dificuldade chega, é Jesus trabalhando no meu e no seu coração, nos dando maturidade, preparando os nossos lombos, cingindo, nos dando legalidade sobre aquela situação, para que futuramente você possa abençoar as outras pessoas. Todas as dificuldades que chegam na sua vida, elas chegam com caráter de lhe aperfeiçoar. É Jesus dando a você condições, é Jesus assinando um documento e dizendo, vai lá, porque agora você tem condições de resolver. E nesse entendimento, para que a gente comece a resolver essas pendências dentro do nosso lar, nesse ambiente doméstico, eu entendo que eu preciso focar no objetivo. O que é que eu quero dizer com isso? Jesus está contando uma parábola e ele vem, logicamente, na sequência, ou qual é a mulher, porque ele já vem da ideia da ovelha perdida, ele diz, ou qual a mulher, ele continua a ideia. Mas se você perceber, ele apresenta a dificuldade. A uma mulher que tinha 10 dracmas, deixa eu falar um pouco sobre isso. A dracma era uma moeda grega que simbolizava, que valia, na verdade, um dia de trabalho, uma diária. Então essa mulher ela tinha 10 dracmas consigo e ela perde uma dessas moedas. Mas perceba que em nenhum momento Jesus está preocupado aqui em estar achando o motivo da perda. E muitas vezes isso acontece conosco e nos rouba a capacidade das resoluções dentro de casa, porque a gente está muito mais focado em como aconteceu do que necessariamente naquilo que eu preciso fazer. A mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. Se você puder, logicamente, uma vez que você se identifique com isso, se você puder pegar o problema, a dificuldade que você tem passado dentro da sua casa, e ao invés de tratar aqui das dracmas, colocar o teu problema, o que Jesus está dizendo é, a partir do seu problema, foque agora no objetivo de como resolvê-lo. Porque às vezes Jesus está nos dando as condições, Jesus está apontando o caminho das resoluções, mas eu estou muito mais preocupado no passado, tentando compreender o porquê daquilo que eu estou vivendo. E se tem alguém que é especialista no tempo passado, é o inimigo de nossas almas. A Bíblia diz que nós somos chamados a viver em novidade de vida, amém? Imagine que isso aqui é uma bênção, uma porção de Deus para a sua vida hoje. Você acordou, começou o seu dia e você está na presença do Senhor e Ele começa a derramar dessas bênçãos sobre a sua vida, mas em determinado momento, por alguma coisa, quebrou a comunhão e você para de receber as bênçãos do Senhor naquele dia para você. Mas um novo dia é dado para você e quando você acorda, aquela bênção de ontem, ela não vai vir mais, porque ela foi de ontem, mas Deus tem uma porção nova para você amanhã. E Deus tem uma porção nova para você na terça, Deus tem uma porção nova para você na quarta, todo dia é uma porção nova de Deus para a tua vida, mas às vezes nós não estamos aproveitando as porções de Deus, porque nós estamos ainda presos na porção da semana passada. Às vezes nós estamos paralisados, e nós estamos dando ao diabo legalidade para ele fazer isso, porque ele não é de futuro, ele é de passado. E ele nos escraviza, ele nos paralisa. Perceba, Jesus não está interessado em dizer qual foi o motivo, se a bolsa dela estava rasgada, se a mulher foi irresponsável e soltou lá a sacolinha de moeda de todo jeito. Não, não tem nada a ver com isso. O que Jesus está dizendo é tempo de você agora focar no objetivo e resolver o que perdeu. É tempo de agora a gente começar a resolver o que a gente perdeu. E outra coisa que nos ajuda a focar nesse objetivo é entender que eu não posso menosprezar o que parece insignificante. Inclusive, essas duas primeiras parábolas, elas trazem consigo essa lição preciosa, de que Jesus está preocupado com aquilo que parece insignificante, com aquilo que parece pequeno. A mulher tinha 10 moedas,
e ela perdeu uma. E eu não sei se já aconteceu com você, de às vezes você perder algo e você dizer assim, não, mas faz mal não, ainda tenho tanto aqui. Porque às vezes a gente está focado apenas na quantidade. E nós temos esquecido, por vezes, os valores que determinada coisa. Os estudiosos dizem que pelo menos 3 valores aquela moeda tinha para a sua dona: um valor moral, um valor econômico e um valor espiritual. 3 valores que por muitas vezes são desprezados, porque afinal de contas eu ainda tenho um pouquinho mais. Então não faz mal perder. Queridos, queridas, e não tem a ver aqui com ganância, não tem a ver aqui com simplesmente o querer por querer, mas tem a ver com o valorizar. Nós não estamos falando, e Jesus em nenhum momento nas Escrituras ele vai focar no preço, mas ele foca e nos ensina sobre valores. E nós precisamos ter objetivo naquilo que somos chamados a viver, entendendo que nós não podemos ficar paralisados nas coisas do passado, e muito menos menosprezar aquilo que parece ser insignificante. Uma moeda só? Não. Tem valor nisso. Talvez você hoje esteja cansado, até mesmo porque aquilo que talvez foi perdido dentro do teu lar possa parecer tão insignificante, apenas uma moedinha. É tempo de você começar a valorizar essas coisas. Nada chega na sua mão por um acaso. No reino de Deus não existe por acasos. O reino de Deus é um reino de propósitos. Então, que você possa valorizar aquilo que Deus tem colocado sobre sua mão, que você possa aprender sobre valores morais, econômicos e valores espirituais. E como eu faço isso? Olhando com os olhos do Senhor. Olhe com os olhos de Jesus. Não olhe com aquilo que o mundo tem proposto para você. Inclusive, é muito sedutor, porque são questões imediatas. E talvez dê trabalho olhar com os olhos de Jesus, porque olhar com os olhos de Jesus nos leva a uma condição de perseverança, de continuidade. E vivemos um mundo de muito imediatismo hoje, onde nós não temos paciência para nada. Uma segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que nós achamos as perdas dos nossos lares quando nós assumimos as nossas responsabilidades. Ainda no verso 8, a segunda parte diz assim: ela acende a candeia, ela varre a casa e ela procura diligentemente até encontrá-la. Tenho me deparado na experiência do ministério com muitas pessoas que apresentam uma extrema dificuldade de entender que espiritualidade também se dá no campo ordinário. Muitas vezes nós achamos que somos chamados a viver apenas o extraordinário de Deus, e por favor, não achem que eu estou aqui menosprezando isso. Não achem que eu estou dizendo que isso aqui não cabe. Mas entenda que nós somos chamados a viver muito mais o ordinário de Deus, porque no ordinário ele se revela, do que necessariamente no extraordinário. E temos perdido, por vezes, as nossas responsabilidades. Nós temos perdido assumir as nossas condições, os nossos lugares, os nossos ministérios, porque estamos esperando sinais extraordinários de Deus, quando na verdade Ele já tem se revelado para você naquilo que é ordinário. Perceba que a mulher ela tem aqui 3 atitudes, e eu poderia dizer assim: olha, nenhuma dessa atitude aqui é espiritual, porque a mulher ela não está orando, ela não está fazendo jejum, ela não está cantando louvores, ela não está dando oferta. A mulher ela está varrendo a casa, ela acendeu uma candeia e continuou procurando.
E eu vejo tanta espiritualidade nisso. Sabe por quê, queridos? Porque se fosse para vivermos apenas do extraordinário, você não acha que Jesus, ele teria vindo em outra forma e não como homem? Porque Jesus vem como homem para ensinar para mim e para você que é como homem que nós vamos caminhar aqui. Jesus vem como homem para ensinar a mim e a você que são nas questões ordinárias que ele vai se revelar. Espiritualidade tem a ver em você ajudar o outro, estender o braço, chorar junto. Jesus viveu as mesmas emoções e experiências do homem para nos ensinar como homem. E às vezes nós estamos pedindo um sinal a Deus para alguma resolução de nossa vida, inclusive para questões de dentro de nossos lares. E ficamos olhando e esperando que um cavalo passe voando, ou que uma coluna de fogo, e Deus é Deus e Ele pode fazer o que Ele quiser, mas eu acho que é muito mais fácil Ele se revelar para você naquilo que está no seu cotidiano. E eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a começar a observar no teu dia a dia as maneiras como Deus tem falado para você. Porque Deus vai se revelar de maneira ordinária. É muito provável que nesse contexto, a casa da mulher que Jesus propõe nessa parábola era uma casa humilde e sem janela. Essa era a estrutura das casas mais simples e humildes daquele tempo. E numa casa sem janela, aquela mulher precisava de algo que pudesse trazer luz e facilitar a sua vida. E aquela mulher, então, ela acende uma candeia. Mas ela não acende uma candeia apenas para trazer claridade. Aquela mulher acende uma candeia porque ela queria trazer iluminação. E você vai dizer assim, olha, tem diferença? Tem. Porque claridade a gente tem com luz, com lanterna, com candeia. Mas iluminação a gente tem com Jesus Cristo. E Ele disse, eu sou a luz do mundo, lá em João 8. E nós precisamos convidar Jesus no ordinário, para que Ele possa trazer iluminação para aquilo que foi perdido dentro de nossas casas, para os valores que nós deixamos escapar por algum motivo, e eu não me importo com qual, não posso ficar preso a isso. Mas convida Jesus, a luz do mundo, para entrar na tua casa. E o texto diz que aquela mulher pega uma vassoura e começa a colocar a mão na massa, e ela vai varrer a casa. Porque tem questões que nós precisamos praticar. Tem coisas que Jesus vai fazer, tem coisas que você vai fazer, e tem coisas que Ele vai fazer junto com você. Existem algumas passagens na Bíblia que me falam muito ao coração sobre essas questões daquilo que nós fazemos e daquilo que Jesus faz. E nós precisamos ficar atentos, porque às vezes o Senhor está esperando que a gente simplesmente comece a varrer nossa casa. E eu não sei o que é o varrer da sua casa, eu não sei qual é a atitude que você precisa tomar, eu não sei qual é a candeia que você precisa acender, mas você sabe. E Jesus está lá esperando, e a gente fica às vezes, eu não sei se você já viveu a experiência, de ficar, e parece que a nossa oração ela não passa do teto. Parece que Jesus fechou os ouvidos para nós, parece que o céu fechou completamente, parece que o céu está naquele momento ali de uma greve, e você olha para o lado e vê o irmão sendo abençoado, você olha para o outro e vê Jesus respondendo as questões do irmão, mas as tuas causas parecem que não são respondidas. Talvez seja porque você apenas não começou a varrer a sua casa, talvez seja porque você ainda não acendeu a candeia para trazer iluminação. Comece a fazer a sua parte para você ver o que é que Deus vai fazer. Comece a fazer a sua parte para você ver o que Jesus vai fazer, como Ele vai entrar na sua vida com providência. Então aquela mulher, ela assume a sua responsabilidade prática no processo. Ela acende a candeia, ela varre a casa, e diz o texto que ela continuou procurando diligentemente. Ela não parou. Não pare. Não pare, porque Jesus ainda não deu a palavra final. Não pare, porque Jesus ainda não botou um ponto final na sua história. Continue diligente. Pastor, eu estou cansado, eu imagino.
eu acho que não tem mais jeito. Quem foi que disse isso a você? Porque se não foi Jesus, continue. Continue, não pare. E quando desanimar, procure alguém. De preferência, primeiramente Jesus. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja. E às vezes temos vergonha, às vezes somos impedidos, porque nós achamos o que as pessoas estão achando. Hoje pela manhã eu estive aqui na paróquia Getsemane, pregando também, a convite do pastor Renê, e eles também estão vivendo, uma tarde dizendo a Vera, eles estão vivendo uma série também lá de mensagens, no tema, embora muitos somos um só corpo. E hoje pela manhã eu estive lá falando exatamente sobre a unidade que existe na diversidade. Na diversidade, nós precisamos continuar sendo um, ajudando uns aos outros, com aquilo que Deus colocou em você, que talvez não colocou no seu irmão, com aquilo que Deus deu a você, que talvez não deu para o teu irmão. E isso nos ajuda a sermos diligentes também nesse processo. E por fim, porém não menos importante, uma terceira lição que eu tiro desse texto, para que a gente possa continuar achando as perdas do nosso lar, dos nossos lares, é que nós precisamos nutrir a celebração e o testemunho. Eu não sei se é impressão minha, mas nós somos muito mais tendenciosos a compartilhar as dificuldades, as perdas, as dores, do que necessariamente compartilhar as vitórias. Inclusive, às vezes, até mesmo com Deus. Às vezes nós estamos muito tempo diante do Senhor, entregando nossas vidas, consagrando nossas vidas, buscando do Senhor, e muitas vezes, quando Deus nos responde, nós terminamos, por vezes, virando as costas para Ele. Mas o que é que a mulher testemunha? O texto diz, o verso 9 diz que, tendo ela achado, ela reuniu as amigas, reuniu as vizinhas e disse: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Você tem testemunhado da sua fé? Porque nós não somos chamados, e aquela mulher, ela não testemunhou a posse. Testemunhar não tem a ver em você dizer: eu comprei um carro novo, ainda que isso seja muito bom. Testemunhar não tem dizer: eu consegui a casa dos meus sonhos, ainda que isso seja muito bacana. Testemunhar tem a ver em você dizer: na minha relação com Deus, Ele pôde fazer isso por mim. Porque o teu testemunho, ele precisa ser um testemunho, seja ele Deus dando alguma coisa, ou seja Deus não dando nada. Porque o meu testemunho e o seu testemunho não é o testemunho da posse, é o testemunho do processo. E o Senhor tem nos chamado para esse lugar de testemunho. Testemunhe o processo de Deus na sua vida. Gosto demais do Salmo 126, é o salmo da nossa casa. Um salmo de romagem que as pessoas cantavam nas peregrinações, o povo judeu, que possivelmente foi cantado quando o povo retornava do cativeiro babilônico. E o Salmo 126, ele diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. E aí no verso 3 o salmista diz: e entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós. As pessoas têm observado nossas vidas. E nós precisamos fazer jus daquilo que eles têm visto. Nós temos testemunhado apenas aquilo que é bom, ou nós temos testemunhado aquilo que o meu processo, que a minha relação com Deus me chama a testemunhar? Comece a testemunhar. Jesus, antes de ascender aos céus, Atos capítulo 1, verso 8, ele disse que sobre a igreja desceria o poder, o dunamis, o Espírito Santo,
E que a igreja, a partir dessa descida, ela seria testemunha. E testemunho é muito mais do que falar, é muito mais do que estar aqui na frente com o microfone na mão, fazendo aqui uma exposição do texto. Testemunhar é você, com as suas atitudes, falar de um Deus que cuida de você, de um Deus que supre você. Ainda que tudo ao seu redor possa estar desmoronando, ainda que tudo possa estar difícil, ainda que no seu lar, uma vez que estamos falando do contexto de lar, ainda que no seu lar o filho está dando trabalho, o relacionamento matrimonial esteja difícil, ainda que as contas não batam, feche o mês todo em vermelho, continue testemunhando daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nós não somos chamados para esse mundo, irmãos. Nós não somos chamados para esse tempo. A palavra nos afirma que a nossa esperança está no Deus que vai voltar. E Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu. E nós aguardamos com alegria a sua volta. Maranata, vem Senhor Jesus. E até lá continue celebrando. Até lá continue testemunhando dos feitos de Deus na tua vida. Quando eu olho para essa parábola, eu percebo que Jesus, ele apresenta esses pontos, porque a grande verdade é que ele já cumpriu tudo isso. Não tem nada que Jesus peça de mim e você, que ele não tenha vivido antes. Não tem nada que Jesus peça de mim e de você, que ele não tenha experimentado. Quando Jesus vem em forma de homem, ele vem sabendo exatamente qual era o seu objetivo, qual era o seu propósito. Em nenhum momento ele se desviou. Em nenhum momento Jesus perdeu o foco. Em nenhum momento Jesus perdeu o objetivo. Jesus assumiu a sua responsabilidade. Tem uma expressão que eu uso muito, Deus tem falado muito comigo sobre isso, que eu tenho chamado de fatura espiritual, e eu acho que ninguém fez isso melhor do que Jesus. Faturas espirituais são aquelas faturas que chegam no teu colo e você diz assim: mas eu não tenho nada a ver com isso. Já viveu essa experiência? Hein, Adri? Você diz assim: rapaz, eu não tenho nada a ver com isso. Pois é, irmãos. E sabe por que ela chega no teu colo? Porque Jesus, ele constitui o reino de pessoas maduras e comprometidas. Então tem conta espiritual que vai chegar na tua mão, tem pessoas que vão passar pela tua vida, porque não tem a ver com a irresponsabilidade delas, tem a ver com a tua responsabilidade, com o teu compromisso, com a tua maturidade. E aquele que te chama, te garante, aquele que te chama, te comissiona, aquele que te chama, te capacita. E ninguém melhor do que Jesus de assumir a sua responsabilidade na cruz. E ele resolveu tudo quando ele disse: está consumado. João 19:30. E Jesus testemunhou na sua ressurreição e nos chamou para darmos continuidade a esse testemunho de fé, de uma esperança que é viva, de um Cristo que é vivo, de um Cristo que fala, de um Cristo que se revela diariamente. Daqui a pouco nós vamos viver a experiência da mesa. Acabamos de cantar ainda há pouco que ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Permita-se ser revelado pelo Senhor nessa noite. Comece a dar passos aqui de fé. Assuma esse lugar de responsabilidade, para que as coisas dentro do seu lar comecem a serem mudadas. Jesus ainda não deu a palavra final. E hoje é um tempo novo, um tempo de renovação para o meu lar e para o teu lar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.
esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa é a tua casa, Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, Senhor. Essa casa é sua casa. Essa adoração ela pra você, como oferta viva de louvor. Jesus. Templo do Espírito Santo de Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, apareça. apareça, o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, Apareça, apareça.
vamos agora fazer a nossa oração eucarística. Eu queria chamar o pastor Luciano para participar da mesa conosco. Pode acender as luzes, por favor. Vamos juntos acompanhar essa oração. Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, nós te damos graças por nos teres dado teu único Filho para morrer na cruz por nós, que te devemos tudo. Envia teu Espírito renovador sobre nós e sobre os dons da criação, para que representem o corpo e o sangue de Jesus. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, disse: bebei todos destes, porque isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos, e humildemente suplicamos que aceites este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes a abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem, com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. E como nos ensinou o nosso Senhor, vamos fazer juntos a oração do Pai Nosso. Se você se sentir bem, se você se sentir à vontade, você pode dar as mãos à pessoa que estiver aí ao seu lado, porque somos uma família, a pandemia já passou, não é? Agora, se você não se sentir bem, não tem problema. Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Como um só corpo, eu quero que você se vire para a pessoa do seu lado, não saia do lugar e declare sobre ela a paz do Senhor. Dizer isso. Amém. Esta mesa que nós vamos servir não é a mesa da nossa igreja, da igreja anglicana. É a mesa de Jesus. Ele nos ensinou a fazer isso, até que um dia pudéssemos, quando estivermos na presença dele, no banquete celestial, aí sim estaremos no banquete eterno, desfrutando com ele. Até lá nós tomamos pela fé. Então, mesmo que você não seja da nossa igreja, mas você for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você estiver em comunhão com o Senhor e com a igreja, você é bem-vindo a partilhar dessa mesa conosco. Vamos fazer isso.
assim. Seu amor é bem maior que tudo em mim. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraço tão forte ao meu Jesus. E ao voltar do céu fez a nossa história, aliança com Jesus. Comunhão de graça e de luz, és o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Somos o teu sangue fez assim. Seu amor é bem maior que tudo em mim. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraço tão forte ao meu Jesus. E ao voltar do céu fez a nossa história, aliança com preço de luz. Comunhão de graça e de luz, és o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Nem a vida, nem a morte nos separam, somos um. Teu amor, Pai, me consome, sou teu, és meu. Nem a vida, nem a morte nos separam, somos um. Teu amor, Pai, me consome, sou teu, és meu, és o Rei da glória, parou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Amém. Amém. Então, se você receber o pão e o vinho, você pode abrir e comer e beber. Em nome de Jesus.
Então vamos fazer agora a oração de agradecimento ao Senhor por esse momento, essa ação de graças. Eucaristia quer dizer ação de graças. E a nossa casa, a nossa família está rendendo graças ao Senhor por mais um ano de vida da nossa mãe e pela mudança dela, pela bênção do Senhor. Então, vamos fazer juntos a oração pós-comunhão. Onipotente e eterno Deus, de todo o coração te damos graças, porque nos alimentas com o sacramento do corpo e sangue de Cristo e preserva-nos na bendita comunidade de todos os fiéis, fazendo-nos participantes do teu eterno reino. Nós te suplicamos, ó Pai, que pela tua graça possamos perseverar em tua santa igreja e fazer todas as coisas, todas as boas obras que para nós preparaste. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Amém. Então, você pode sentar só um instante. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez, que está nos visitando. Tem, amém. Sejam bem-vindos. E a igreja, tem gente ali também que eu sei que não quer vir falar, levanta a mão. Amém. Sejam todos bem-vindos. A gente vai orar por você. Você pode ficar sentada, tá certo, Aldinha? Senta aí. E a igreja vai se levantar. E a gente vai fazer uma oração para Deus abençoar a vida de vocês. Amém? Vamos lá. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essas preciosas vidas que aqui estão nesta noite. Nós oramos para que de alguma maneira cada uma delas tenha sido tocada e ministrada pelo seu poder, pela sua graça e acima de tudo pelo seu amor. Faz com que, Senhor, elas se sintam sempre neste lugar como sendo casa, um lar. E que o Senhor possa as abençoar, cada uma na sua circunstância, na sua realidade, abençoando suas situações e seus lares de uma maneira poderosa e abençoadora. Nós nos alegramos pela presença delas, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, agora você senta ainda de novo, que eu vou chamar a aniversariante para a gente orar por ela. Chamar a aniversariante. Ela nunca quer, ela quer que fique sempre no... tá. O problema da aniversariante ser família é porque depois vem. Não era para chamar, não? Então, por que a gente está testemunhando? Por que a gente está agradecendo ao Senhor? A pregação, ouviu a pregação hoje? Ouviu? Está agradecendo? Fez por mim. O que é que ele fez? Ele, há muito tempo eu vim orando, pedindo a ele para sair daquela casa. E um dia aconteceu. E eu sempre dizia, mas ninguém ligava. Mas eu orava, todo dia eu orava. Eu deixei até de orar para o José, para orar para sair daquela casa. José é meu pai. Quando foi um dia, eu falei com o pessoal, juntei todo mundo e eu disse, eu vou sair daqui. E aí a minha filha disse, você vai sair. Você quer mesmo sair? Eu disse, quero. E foi rápido, de Jesus, foi rápido. Não passou nem 3 meses, eu fui-me embora e eu estou no céu. Ele foi também, viu? Jesus foi comigo. Foi. E José também foi. Voltou. Tem que dizer, porque senão parecia que ela abandonou, né? E quem mais? Fora disso, fora a casa? Hoje só meu aniversário, que não é muita coisa, né? Mais um ano. E a alegria de estar aqui nessa igreja, né? Que meu coração está aqui. E só vou sair daqui no dia que for para a glória. Amém. Então vamos ficar de pé. Eu vou chamar o pastor Paulo, porque eu tenho, né? Eu sou suspeita de orar, então o pastor Paulo vai fazer oração para abençoar e vamos estender as mãos para agradecer e abençoar a vida dela, né? Oremos. Senhor, damos graças a Ti, Senhor, porque
como diz o pastor Luciano, o Senhor está realizando, Senhor, no ordinário, está realizando, Senhor, milagres, está realizando, Pai. Muitas vezes a gente não percebe, mas quando percebemos, Pai, é isso que acontece, Senhor. Nós abrimos a nossa boca, nós louvamos o Teu nome, nós damos glória, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor continua a agir poderosamente, atendendo às orações daqueles que pedem a Ti, Senhor, e que apresentam, e que se dedicam, como a Tua filha Noêmia, Senhor. Ó Pai, nós somos gratos por ela, somos gratos porque ela está aqui conosco, somos gratos, Senhor, pelo mais um ano de vida que o Senhor está possibilitando, Senhor, dela ver o que o Senhor ainda tem para mostrar para a vida dela, Senhor, porque nós cremos, Pai, que o Senhor não para, independente de idade, independente, Senhor, de condições, o Senhor é um Deus que ama e age poderosamente na vida dos Teus filhos e na vida de Noêmia, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor continue a derramar bênção sobre ela, bênção sobre a sua família, sobre os seus filhos, Senhor, bênção, Senhor, e testemunho, Senhor, testemunho, porque o testemunho dela, Senhor, está, meu Pai, trazendo calma, está trazendo felicidade a muitas pessoas aqui. Ó, Senhor, nós queremos, mais uma vez, Senhor, Te pedir que continua, Senhor, a usar, Senhor, a vida de Noêmia, Senhor, para nos abençoar, Senhor, e que ela sinta a mão poderosa do Senhor, a presença do Senhor em cada instante, em cada momento. É isso que nós te pedimos, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dela, a Tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Ela não falou não, mas vai ter um bolinho lá fora, todo mundo está convidado a comer um bolinho feito por ela. Quem sabe, quem conhece sabe que ele é bom, o bolo é bom. Então você está convidado. E nós agradecemos a Deus por esse culto. Luciano, muito obrigada. É chover no molhado, dizer como foi abençoador, não é? Me dá uma alegria muito grande e um orgulho muito grande de Luciano estar sendo usado por Deus de maneira tão abençoadora para alcançar muitas vidas. Ele é uma bênção na igreja onde ele está servindo, e que bom que ele pôde vir aqui hoje ministrar a palavra. Nós oramos para que essa palavra possa frutificar nos nossos corações, e queremos agradecer ao Senhor por esse culto. Amanhã tem o que aqui nessa igreja? Aliás, na igreja não, nas casas. O que é que a gente tem? O que é que tem amanhã? Célula. Você quer saber mais? Procura alguém da igreja, que a gente vai te dizer uma mais perto da sua casa, para você falar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre o que você recebeu de Deus essa noite. E na terça-feira, o que é que tem pela manhã bem cedinho? Alvorada. Alvorada é um encontro para a gente orar 6 horas da manhã, toda terça-feira, só que pela internet. A gente tem um link que a gente pode disponibilizar para você, e a gente se encontra, tem uma breve palavra e um momento de oração, para você já sair o dia abençoado, colocando os seus pedidos. Nós oramos pela igreja, oramos pelas causas impossíveis, e a gente se conecta com Deus. Isso é só um entusiasmo, né? Um encorajamento para você poder fazer isso todos os dias, na sua própria realidade, na sua casa, ter o seu tempo com Deus, sua devocional. Então, nós nos encontramos. E no sábado, eu só quero reforçar, já foi dado nos avisos, mas eu quero reforçar que no próximo sábado, às 3 horas da tarde, nós vamos nos encontrar lá na Jaqueira, para homens e mulheres, para todo mundo, pode ir, levar criança, jovens. Vamos ter uma tarde no parque lá, vai ser feminina e homens de valor lá no Parque da Jaqueira, às 3 horas da tarde. Vamos ter presença do pastor Henrique, da sua esposa Sandrinha, vão ministrar separadamente para homens e mulheres, e a gente vai ter um momento de comunhão e confraternização. Todo mundo é bem-vindo, mesmo que não seja dessa igreja, você pode convidar seu amigo, seu vizinho, alguém da sua família, vai ser muito bom. E se Deus assim permitir, estaremos de volta às 17 horas do próximo domingo, para continuar levantando um altar de adoração ao nome do Senhor. Então, estenda sua mão agora para você receber a bênção do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo esteja diante de você para lhe conduzir.
ao seu lado para lhe amparar, atrás de você para lhe proteger e acima de você para lhe abençoar. E a bênção do Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja agora sobre sua vida, seu lar, seu trabalho, seus estudos, em tudo, absolutamente tudo que lhe diz respeito, agora e para todos sempre. Amém. Vamos dizer juntos a despedida? Ide na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos sair louvando. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Tá o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, a arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Parará, nenhum inimigo nos resistirá. Larará, nenhum inimigo nos resistirá.